Sou Roberto Passos Nogueira, sou pesquisador do INPEA e colaborador do Núcleo de Estudos de Saúde Pública da Universidade de Brasília, onde venho desenvolvendo há muitos anos estudos sobre gestão do trabalho em saúde. A minha questão básica aqui é a seguinte: o que condiciona as prioridades da pesquisa nesta área de gestão do trabalho em saúde? Esta pergunta nos leva, inicialmente, a ver, com muito cuidado, quais são as competências da instituição em cada momento histórico. O que a lei diz, por exemplo, que são as competências do Ministério da Saúde? Então, o pressuposto básico é o seguinte: o Ministério da Saúde vai priorizar, no apoio às pesquisas, aquilo que faz parte das atribuições legais, que lhes são atribuídas pelo Estado brasileiro. E isso tem a ver com a história desse Ministério. Imagina que o Ministério da Saúde, nos anos 70, mais precisamente a partir de 1975, tinha como atribuição básica a realização preferencialmente de ações de interesse coletivo. Isto estava exposto dentro da lei do Sistema Nacional de Saúde e que distinguia as funções do Ministério da Saúde daquelas que eram próprias do Ministério da Previdência Social. Então, essa marca, que é a função específica do Ministério relacionada com ações de interesse coletivo ou de alcance coletivo, colocava o Ministério da Saúde no âmbito da famosa saúde pública e deixava para o Ministério da Previdência, a atribuição de coordenar politicamente a área de atenção ao indivíduo, às pessoas. Então nós tínhamos esse grande divisor de águas dentro do nosso sistema. E a lei do Sistema Nacional de Saúde dizia o seguinte, vou repetir: o complexo de serviços do setor público e do setor privado voltado para ações de interesse de saúde constitui o Sistema Nacional de Saúde, organizado e disciplinado nos termos desta lei, abrangendo as atividades que visem a promoção, proteção e recuperação da saúde nos seguintes campos de ação. E aí a lei vai citar aquilo que é específico ao Ministério da Saúde. Do Ministério da Saúde, ao qual compete formular a Política Nacional de Saúde e promover ou executar ações preferencialmente voltadas para as medidas e os atendimentos de interesse coletivo, e aí se segue quais são essas atribuições. Então, são atribuições dadas nesse âmbito específico dessas ações que são tradicionais da área de saúde pública. Isso não quer dizer que o Ministério da Saúde não tivesse, desde sempre, os seus hospitais de saúde mental, hospitais para tuberculosos, para isso, para aquilo outro, mas a lei, por uma contingência política, colocava o Ministério da Saúde preferencialmente voltado para as ações de alcance coletivo. É nesse contexto que o Ministério da Saúde vai apoiar, sobretudo, os cursos de saúde pública descentralizados em todo o país, não só aqueles que já existiam tradicionalmente, como no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas promover pouco a pouco a extensão desses cursos para o âmbito federal, através da Escola Nacional de Saúde Pública. E também um apoio à formação maciça de saúde pública, através de cursos curtos, que se deram através da Escola de Saúde Pública da USP. É nesse contexto que eu cheguei ao Ministério da Saúde em 1977,
com a atribuição de ajudar na coordenação do primeiro curso de saúde pública descentralizado, realizado em Brasília, que foi coordenado pelo professor João Yunes. Então aí eu tive, pela primeira vez, o contato, né, com as políticas de recursos humanos que o Ministério estava patrocinando em âmbito nacional e que passavam necessariamente por iniciativas no âmbito do ensino da saúde pública. E me foi atribuída não só essa coparticipação na condução desse curso de saúde pública, que se fez com apoio decisivo, né, da Escola Nacional de Saúde Pública e da Escola de Saúde Pública de São Paulo, eu pude desenvolver também o meu primeiro estudo no campo de recursos humanos, que se deu em relação à evolução dos cursos de saúde pública no Brasil. Então, essa atribuição que me foi dada de estudar com detalhes, né, como foram organizados esses cursos desde 1920, algo assim, né, tinha a ver com essa atribuição do Ministério. Nada eu pude fazer, né, além desse tipo de estudo focado na formação para a saúde pública. Portanto, é a partir desse divisor de competências institucionais entre o Ministério da Previdência e o Ministério da Saúde é que se pode imaginar como são formuladas essas prioridades. Isso não quer dizer que dentro do Ministério da Saúde não houvesse todo um conjunto de normas de gestão de pessoal, mas elas não se traduziam em um projeto nacional para a gestão de recursos humanos no setor de saúde como um todo, como veio acontecer depois que o SUS veio a ser instalado. Então, é preciso, a partir disso, entender o salto institucional, entender precisamente a grandeza do salto institucional que foi dado depois da criação legal do SUS em 88, pela Constituição, e depois, no início dos anos 90, a sua gradual implantação. Então, o sistema passou a ser constituído não só por ações de saúde coletiva, mas por ações de alcance individual, e essa competência nova foi atribuída ao Ministério da Saúde no sentido de ditar normas, ou algo atinente à própria organização do trabalho em saúde. E isso passou a ser, de certo modo, conduzido pelo Ministério, inicialmente de uma forma muito tímida, mas a partir de 2003, de uma forma decisiva. Então, é preciso ter em conta a magnitude dessa mudança, né, e o que ela veio a significar. Porque, de fato, parece ter havido uma história, né, de precedência das ações educacionais em relação às ações de gestão de pessoal. Ou seja, inicialmente o Ministério da Saúde ditava mais que nada quais eram as prioridades na educação, na reciclagem de pessoal, naquilo que veio a ser conhecido como o PREPS, que era o Programa de Preparação Estratégica de Pessoal, que estava conectados às universidades, às escolas de formação de pessoal de nível médio e elementar, né? Então, através da OPAS, né, teve início um programa de magnitude nacional, né, para a formação de pessoal, sobretudo de nível médio e elementar. Então, através do projeto Larga Escala, que foi inovador, né, em muitos sentidos.
Esse significado do papel educacional, né, ou dos programas educacionais mantidos pelo Ministério da Saúde, foram, portanto, levados ao âmbito federal como um todo, né, aos estados, aos municípios, né, e de tal forma que vieram desenhar uma nova estratégia de formação, né, sobretudo no caso do projeto La Scala. Paralelamente, o programa de preparação estratégica de pessoal, que se realizava através de um convênio entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Previdência Social e o Ministério da Educação, passou a ter gradativamente alguma atribuição na área de gestão de pessoal, mas de uma forma muito tímida. Era uma espécie de cooperação técnica na formulação dos planos de cargos e salários nos estados. Então, aí podemos entender, né, que a questão da gestão de pessoal ou gestão do trabalho, né, foi emergindo simultaneamente com a proposição de um sistema único de saúde. E vai se consolidar nessa proposta que surge a partir de 2003, que é a da gestão do trabalho em saúde, com o pressuposto de que a gestão do trabalho em saúde é sempre participativa e que envolve as mesas de negociação, envolve a contribuição pessoal dos trabalhadores, né? Envolve certas formas de flexibilidade, mas também de regras, né? De compromissos pactuados entre os gestores e os trabalhadores. Então, é nesse sentido que podemos dizer que a gestão do trabalho em saúde aparece como prioridade de pesquisa somente a partir do começo da década de 90. Mas, na medida em que o SUS está surgindo, na medida em que a ação das políticas, ou em campo de intervenção das políticas de recursos humanos, se amplia no sentido de alcançar os estados e municípios, né, na ordenação das ações nesse campo da gestão de pessoal. Então, eu queria acentuar também o papel muito relevante exercido pelas comissões de recursos humanos do CONAS e do CONASEMS. Tanto os secretários municipais quanto os estaduais de saúde começaram a se interessar pela gestão de pessoal ou gestão do trabalho com muita ênfase na segunda metade dos anos 90. E nesse sentido, foi decisiva a participação dessa comissão em reuniões sucessivas para debater as condições de trabalho, a possibilidade de organização de mecanismo de negociação do trabalho. Então, nessas duas entidades, o CONAS e o CONASEMS, já estavam as sementes daquilo que vinha a ser toda a política de gestão do trabalho em saúde que se concretiza a partir de 2003. Então, isso também não nasceu do nada, foi um esforço no qual a Organização Pan-Americana da Saúde teve um papel fundamental, né? E também, como eu disse,
essas comissões de recursos humanos que representavam os secretários de saúde. Eram comissões mais técnicas, mas que tinham acompanhamento, né, dos presidentes do CONAS e do CONASEMS. Então, todo esse trabalho de problematizar, né, as prioridades da política de gestão de pessoal foram objetos, né, de discussão contínua nessas duas comissões ao longo da segunda metade dos anos 90, de forma que não é do nada que essa nova Secretaria do Ministério da Saúde aparece em 2003 com o nome de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde. E gestão lembra sempre a ideia de inovação. Isso, inclusive, está no Dicionário de Políticas Públicas, que foi recentemente publicado, em que se diz que o significado de gestão, de alguma forma, tem a ver com a ideia de inovar o âmbito da administração pública tradicional, trazer para alguma coisa que seja mais efetiva para os clientes e para os próprios trabalhadores. Então, e gestão, essa palavra necessariamente está relacionada com a ideia de inovação. Então, em 2003 nasce, portanto, essa secretaria com a incumbência, né, de, entre outras coisas, promover variados mecanismos de participação dos trabalhadores, né, na formulação das políticas, tanto para a educação quanto para a gestão de pessoal. Eu queria acentuar aqui a importância do conceito de gestão do trabalho do SUS no seu sentido implícito de ampla participação dos interessados, ou seja, dos próprios trabalhadores, junto com os gestores. Porque há uma definição neutra, técnica, que aparece também em alguns contextos e que dá a entender que gestão do trabalho é nada mais do que a administração de pessoal tradicional, né, concebida de uma maneira nova, né, em que o trabalhador, né, galga maior reconhecimento. Mas não é isso. Gestão do trabalho, tal qual aparece a partir de 2003, tem um sentido que eu gostaria de acentuar aqui, que foi dado por Maria Helena Machado. É uma ênfase em que diz o seguinte: gestão do trabalho passou a ser concebida, portanto, a partir de 2003, com base em uma visão política na qual a participação do trabalhador é fundamental para a efetividade e eficiência do Sistema Único de Saúde. Dessa forma, o trabalhador é percebido como sujeito e agente transformador de seu ambiente e não apenas um recurso humano, entre aspas, realizador de tarefas previamente estabelecida pela administração local. Nessa abordagem, o trabalho é visto como um processo de trocas, de criatividade, coparticipação e corresponsabilização de enriquecimento e comprometimentos mútuos. Portanto, há aqui uma inovação que vem justamente enfatizada por essa palavra gestão. É uma gestão que propicia. A participação não pode ser uma obrigação, né? A gestão do trabalho propicia implicitamente essa participação, mas ao mesmo tempo organiza canais específicos para que essa participação possa se dar da maneira mais produtiva e proveitosa em diálogo com os gestores, que são as mesas de negociação. Então, há instrumentos de participação, e podem ter outros instrumentos também,
de acordo com o que possa ser acertado nessa mesa de negociação. Então, é essa a ideia principal e que coloca a participação do trabalhador como necessária para a efetividade e eficiência do Sistema Único de Saúde. Uma série de questões se colocam nesse momento para pesquisa, a partir desses pressupostos. Por exemplo, qual é o grau de difusão no SUS desses processos de participação e, sobretudo, de adoção das mesas permanentes de negociação? Como os trabalhadores e os gestores têm avaliado essas experiências, né? Como eles entendem, de que modo eles contribuem para os mecanismos associados à maior efetividade e eficiência dos serviços de saúde. Quais foram as mudanças institucionais introduzidas? Qual tem sido o papel exercido pelos sindicatos, né? e pelas entidades de gestores, CONAS, CONASEMS e as entidades locais, nesses processos de negociação? Há toda uma ampla gama de questões a serem devidamente examinadas pelos pesquisadores em relação aos resultados alcançados pelas mesas de negociação. De fato, não quer dizer com isso que não tenha havido pesquisa nessa área. Pelo contrário, tem várias pesquisas, mas elas não estão apontando para uma convergência de resultados, no sentido de ter uma visão de conjunto, né? O que aconteceu nesses anos todos? Quais foram as dificuldades enfrentadas? Como certas dificuldades foram vencidas? E isso é importante, ou decisivo, diria, né, para que se possa continuar com essa concepção e não se volte àquela velha concepção da gestão de pessoal como uma forma de direcionar os trabalhadores para a eficiência da instituição. Ou seja, simplesmente ter uma visão eficientista, né, dessa gestão do trabalho. Eu preciso acrescentar aqui que há uma noção como que tecnocrática dessa expressão gestão do trabalho em saúde. É a sua redução a uma atividade, a uma ação gerencial. A própria NOB de Recursos Humanos, infelizmente, considera assim. Ela diz que gestão do trabalho no SUS, como toda e qualquer gerência de trabalho, é necessária ao funcionamento do sistema. Veja como é o sentido tecnicista dessa concepção. Desde a prestação dos cuidados diretos à saúde dos seus usuários até as atividades meio necessárias ao seu desenvolvimento. A gestão do trabalho inclui as ações de gestão e administração em geral do trabalho, desenvolvimento do trabalhador para o SUS, de saúde ocupacional para o trabalhador do SUS, de controle social da gestão do trabalho no SUS, dentre outras. Aí vem um conjunto de descrições meramente funcionais do que é a gestão do trabalho, sem entrar na essência, que é participativa, que é o caráter participativo dessa noção. Então, gestão do trabalho apenas veio a substituir a noção de administração ou gerência do trabalho sem nenhum ganho. Em consonância com a pesquisadora Maria Helena Machado, eu gostaria de repetir que a gestão do trabalho tem que ser desenvolvida a partir de uma visão política, na qual a participação do trabalhador é fundamental para a efetividade e a eficiência do Sistema Único de Saúde. E não
no sentido de que a efetividade e a eficiência sejam promovidas pelos próprios gestores a partir de uma visão própria. Esse é um processo coletivo em que está presente a prioridade da participação.